Eu traí meu marido com o técnico que veio consertar a internet. E enquanto eu conto isso, o roteador está piscando verde no corredor como se não soubesse de nada. Me chamo Camila, tenho 38 anos, sou contadora e passava meu tempo organizando a vida de todo mundo menos a minha. Eduardo é meu marido há 8 anos. Um homem bom, pontual, previsível como uma planilha sem erros. Marcos apareceu numa tarde de terça, com um uniforme azul e uma ferramenta na mão para consertar algo que eu nem sabia que estava tão quebrado. Quando ele entrou pela porta, eu estava no home office, fone no ouvido, fingindo estar em reunião para não ter que falar com ninguém. Ele era mais novo do que eu esperava. Tinha uma postura diferente. Não sei explicar direito. Ele simplesmente ocupava o espaço de um jeito que eu não estava acostumada. Ele pediu para ver o roteador. Estava no quarto. No nosso quarto. Eu levantei da cadeira e senti meu estômago virar. Não de emoção, de alarme. Aquela sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer e eu ainda podia escolher sair da frente. Eu não saí. Fui na frente, abri a porta. E quando olhei para trás para mostrar onde ficava o cabo, o mosquetão azul no cinto dele tilintou. E eu congelei ali no meio do quarto com a mão ainda apontando para a parede. Ele passou na minha frente para alcançar o cabo atrás do criado mudo. E eu recuei 2 passos sem perceber. Fui até a porta do quarto e fiquei parada do lado de fora com o celular na mão, olhando para a tela preta sem motivo nenhum. Não era medo. Não era nada que eu soubesse nomear. Era só um incômodo que precisava de distância para caber em mim. Fui para a cozinha, enchi um copo d'água que não queria. Ouvi o barulho das ferramentas no quarto, o tilintar do mosquetão cada vez que ele se movia. Fiquei lá de pé com o copo na mão esperando o barulho parar. Ele gritou da sala que precisava testar o sinal nos outros cômodos. Eu disse claro, num tom que usei errado. Saiu seco demais, como quando você responde uma pergunta que não foi feita. Ele veio até a cozinha com um tablet pequeno na mão e perguntou se eu queria ver o relatório do sinal antes de fechar o chamado. Eu disse que não precisava. Ele mostrou assim mesmo. Ficou do meu lado, o tablet virado na minha direção, e eu olhei para a tela sem registrar nada do que estava escrito. Tinha um gráfico com barras azuis e vermelhas. Eu sei porque eu olhei para ele várias vezes só para ter para onde olhar. Foi nesse momento que aconteceu a coisa sem importância que ficou comigo por dias. Ele apontou para uma barra vermelha no gráfico e disse: Aqui é onde o sinal morre com frequência. E eu olhei para a barra, depois para ele e disse: às vezes a gente aprende a viver com um sinal ruim sem nem perceber que dá para melhorar. Falei sobre a internet. Eu sei que falei sobre ela na internet. Mas quando as palavras saíram, alguma coisa dentro de mim travou. Ele olhou para mim um segundo a mais do que devia. Eu fui até a pia lavar o copo que já estava limpo. Depois disso, tentei me concentrar no trabalho. Abri 3 planilhas, fechei as 3. Fiquei ouvindo o barulho dos passos dele no corredor até ele voltar ao quarto para finalizar a instalação. Quando ele anunciou que ia fechar o chamado, eu disse obrigada, da mesma cadeira onde fingi estar trabalhando o tempo todo. E não levantei para acompanhá-lo à porta, porque sabia, sem conseguir explicar, que não devia. Ele se despediu da entrada da sala. Eu acenei com a cabeça sem virar o rosto. O problema é que ele não foi embora logo depois disso. Teve um problema com o sistema de chamados. O tablet dele não registrava o encerramento. Ele precisou ligar para a central. A central pediu para ele aguardar. E eu, que poderia ter ficado no home office fingindo trabalhar, me levantei, fui até a sala e disse que o café estava quente se ele quisesse enquanto esperava. Não sei por que fiz isso. Faço isso com todo mundo. Ou fazia, não sei mais. Ele sentou na ponta do sofá com o tablet no joelho e o telefone no ouvido, e eu fui até a cozinha servir 2 cafés numa formalidade de hospitalidade que não precisava existir. Quando voltei, ele já tinha desligado. A central ia resolver e mandar confirmação por e-mail. Ele ficaria mais uns 10 minutos só para garantir que o sinal estabilizava. 10 minutos.
Sentei na poltrona do lado oposto do sofá com o meu café. Ele ficou com o dele. Houve um silêncio de uns 20 segundos, que é muito silêncio quando você está com um estranho dentro da sua casa num apartamento sem barulho nenhum. Ele perguntou se eu trabalhava em casa todos os dias. Eu disse que sim, desde a pandemia. Ele disse que devia ser bom. Eu disse que depende do dia. Ele perguntou como era depender do dia. E eu ri. Não sei por quê, não era engraçado. E disse que alguns dias o apartamento parecia grande demais para uma pessoa só. Não falei duas pessoas, falei uma. Ele não corrigiu. Ficou me olhando com aquela atenção densa e perguntou desde quando eu me sentia assim. Eu abri a boca para dar uma resposta de cortesia e o que saiu foi a verdade. Disse que fazia tempo, que eu trabalhava bem, que tudo funcionava bem, mas que tinha uma diferença entre funcionar e estar viva que eu havia parado de calcular num ponto que eu não conseguia mais localizar no calendário. Não sei o que me fez falar isso com um técnico de internet que eu não conhecia. Enquanto eu falava, o celular na mesa ao lado vibrou 3 vezes seguidas. Era o Eduardo, com certeza. Ele costuma mandar mensagem no meio da tarde quando está entre reuniões. Eu olhei para o celular, vi a tela acesa e não mexi. Foi exatamente nessa hora que eu percebi que a conversa tinha passado por alguma fronteira que eu não tinha visto na hora de cruzar. Se você está me ouvindo agora e está reconhecendo alguma coisa no que eu estou contando, qualquer coisa, mesmo que a situação seja diferente, fica. Porque eu preciso que pelo menos uma pessoa entenda o que aconteceu depois. Eu não tenho mais ninguém com quem eu possa falar sobre isso sem me destruir primeiro. Só preciso de alguém que aguente ouvir até o fim sem me julgar antes. Ele disse uma coisa então. Uma pergunta que atravessou 8 anos em 2 segundos. E o mosquetão parou de tilintrar. Eduardo saiu para a farmácia às 8 da noite. Dor de cabeça, comprimido acabou. 10 minutos, ele disse. Marcos ainda estava no corredor quando ouvi a porta fechar. O sistema de chamados tinha travado de novo. Segunda vez na semana. Ele precisava de sinal Wi-Fi para reabrir o protocolo pelo app. Pode usar o apartamento, eu disse. Leva o tempo que precisar. Ele sentou na mesma ponta do sofá de antes. Eu fui para a poltrona. O padrão já tinha nome. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele mexia no tablet. Eu fingi olhar para o celular. Deu, ele disse. Protocolo aberto. Ótimo. Ele não levantou. Eu não disse que podia ir. Você cortou o cabelo, ele falou de repente, olhando para o tablet ainda. Eu levei a mão até o coque. Tem umas 3 semanas. Ficou diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Ele ergueu os olhos. Diferente visível. Eu abaixei a mão. Tem coisa que a gente muda, ele continuou, e ninguém comenta. A gente começa a achar que não mudou de verdade. Eu olhei para a janela. Ou que não importa. Ele ficou quieto. Depois, importa. Eu não respondi. Peguei o celular sem motivo. Coloquei de volta. Aquela coisa que você falou da outra vez, ele começou. Sobre funcionar e estar viva. Eu não devia ter falado isso. Por quê? Porque foi verdade. Ele inclinou o corpo levemente para frente, cotovelos no joelho. E é ruim falar a verdade. É ruim quando você não está acostumada. Silêncio de novo. O tipo que não pede preenchimento. Você lembra de mim? Ele perguntou, baixo, direto. O quê? Quando você abre o aplicativo de chamados para avaliar o serviço, você lembra de mim ou só lembra do problema que foi resolvido? Eu olhei para ele. A resposta era óbvia. A resposta era perigosa. Ele já sabia a resposta. Perguntou a si mesmo. Eu lembro de você, eu disse. Ele ficou me olhando por um segundo longo demais. Depois disse, com uma voz que não tinha nada de declaração. Tinha só cansaço honesto, do tipo que aparece quando a pessoa para de fingir. Eu também não consigo parar de pensar em você, Camila. Na manhã seguinte, eu coloquei a chaleira para ferver e fui escovar os dentes.
Quando voltei para a cozinha, o fogo ainda estava aceso e a água tinha secado quase toda. Fiquei olhando para a chaleira por um tempo que não sei medir. Depois lavei ela, coloquei água de novo. Fui escovar os dentes de novo sem perceber que já tinha escovado. Abri o computador às 9. Tinha 3 e-mails simples para responder. Dois pediam confirmação de data. Um pedia um número que eu tinha na ponta dos dedos. Fechei o computador sem responder nenhum. Peguei o celular para mandar mensagem para minha supervisora dizendo que ia entregar o relatório até o meio-dia. 12 palavras. Apaguei. Redigitei. Apaguei de novo. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. Fui até a cozinha buscar água. Voltei sem o copo. Sentei na mesma poltrona de antes. Olhei para a ponta do sofá. Me levantei. Fui até o banheiro. Peguei a escova de dentes. Segurei ela por um tempo. Coloquei de volta no suporte. O dia passou dessa forma, sem nome, sem forma. Cada coisa que eu tentei fazer virou outra coisa no meio do caminho. Fiz almoço que não comi, abri uma planilha e digitei o número errado na célula certa 3 vezes seguidas. Ouvi o barulho da porta do vizinho e travei com a mão na altura do peito por 2, 3, 4 segundos antes de perceber que não era ele, que não ia ser ele, que ele tinha fechado o chamado e mandado confirmação por e-mail, e que a conexão tinha sido restaurada e o problema tinha sido encerrado. Eu é que não tinha encerrado nada. À noite, Eduardo chegou às 8h30, chave na fechadura, o som que eu ouço toda noite. Eu estava sentada na mesa com o computador aberto numa planilha que eu não estava mais vendo. Oi. Ele jogou as chaves na fruteira do corredor como sempre faz. Oi. Ele foi até a cozinha. Ouvi a geladeira. Ouvi ele abrindo alguma coisa. Depois o barulho dos passos voltando. Ele parou atrás de mim. Não disse nada. Só colocou as 2 mãos nos meus ombros e começou a pressionar com os polegares bem no ponto específico que dói quando fico muito tempo curvada sobre o teclado. Ele faz isso desde o 2º ano de casamento. Aprendeu porque eu nunca reclamei em voz alta. Ele simplesmente notou. Uma vez por semana, sem avisar, sem pedir nada em troca, sem precisar que eu reconhecesse. Só coloca as mãos ali e aperta com a pressão exata que eu precisaria pedir a qualquer outra pessoa. Eu olhei para a tela. As letras da planilha ficaram desfocadas. Ele foi fundo no lado esquerdo, que é sempre o lado que mais trava, e eu senti minha cabeça pender levemente para frente. Reflexo, não decisão. E nesse segundo eu percebi que ia me entregar. Que alguma coisa no rosto ou na postura, ou na forma como eu estava segurando o ar, ia dizer o que eu não tinha dito em voz alta. Endireitei as costas de uma vez, muito rápido. Obrigada, voz seca, sem virar. Ele tirou as mãos. Tá com dor de cabeça? Cansaço. Ele foi até o quarto. Eu abri um e-mail aleatório e fixei os olhos nele até ouvir o barulho do chuveiro. Então fechei o computador. Coloquei as mãos na mesa, pressionei os dedos contra a superfície até as pontas ficarem brancas. Não me mexi, não fiz mais nada. Fiquei sentada com as mãos assim até o barulho da água parar. Eu quase me entreguei num detalhe ridículo, num detalhe de nada. Foi uma semana depois. Eduardo chegou em casa reclamando que o sinal tinha oscilado no escritório dele o dia inteiro. Eu estava na cozinha de costas mexendo numa panela. Ele falou que ia abrir um chamado pela operadora. E eu, sem pensar, sem filtrar nada, disse: abre pelo aplicativo mesmo, não pelo site. Quando o sistema de chamados trava no meio, o site não registra o encerramento e o técnico fica preso esperando confirmação da central. Eu disse isso como quem respira. Ficou um silêncio de 2 segundos. Eduardo disse: como você sabe disso? Minha mão parou na colher. Não tremeu. Parou. Me virei devagar. Com cara de cansaço, não de culpa. Vi num fórum enquanto o técnico estava aqui, estava pesquisando por que estava demorando tanto para fechar o chamado. Falei sem gaguejar. Olhei para ele. Acrescentei:
Reclame aqui, acho. Ou era o Reddit, não lembro direito. Ele assentiu. Tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo. Eu me virei para a panela de novo. O coração estava batendo na garganta. Não no peito, na garganta. Eu podia sentir cada batida subindo. A desculpa era verificável. Se ele fosse procurar, ia encontrar algum post num fórum explicando exatamente aquilo. Porque é uma reclamação comum, porque eu mesmo tinha lido enquanto esperava. Mas eu não tinha lido no fórum. Eu tinha visto Marcos mexendo no tablet, com o protocolo travado, segunda vez na semana. Ele disse. Segunda vez na semana. Eu memorizei sem saber que estava memorizando. O fio estava solto. Eu sabia onde ele começava. Eduardo não, por enquanto. Ele mandou mensagem uma terça de manhã. Número que eu não tinha salvo, mas reconheci antes mesmo de abrir. Uma sequência de texto curta, sem nome, sem emoji. Só. Ainda penso naquele dia. Eu devia ter apagado. Sei que devia. Fiquei olhando para a mensagem por 40 segundos sem mexer um músculo. O que me prendeu não foi a mensagem. Foi o que ela abriu dentro de mim em 40 segundos. A sensação de que tinha alguém do outro lado que lembrava de mim da forma que eu precisava ser lembrada. Não pela planilha certa, não pela conta organizada, não pelo apartamento limpo. Por mim. Pelo que eu disse com a voz errada sobre o sinal ruim. Pelo que eu revelei sem querer sobre funcionar sem estar viva. Ele tinha guardado. Ele tinha guardado aquilo que Eduardo nem tinha ouvido. Essa é a dependência que eu não consigo confessar em voz alta. Não precisar fingir que estava bem. Respondi. Uma linha. Eu também. E aí, começou tudo de novo. Não em pessoa, não com toque, não com nada que eu pudesse transformar em cena concreta de culpa. Só mensagens, só palavras. Mas palavras que eu esperava como quem espera ar. 3 semanas depois, estava no corredor com o celular na mão, lendo uma mensagem dele, rindo. Rindo daquele jeito que sai quando você não está monitorando o próprio rosto. A porta do 12A abriu. Dona Fátima. 60 e poucos anos, cabelos brancos, olhos que registram tudo antes da boca se mover. Ela ia tirar o lixo. Parou quando me viu, olhou para o meu rosto, olhou para o celular na minha mão. Durou 4 segundos. No primeiro segundo, eu ainda estava sorrindo. No segundo, meu polegar já tinha te escurecido a tela. No terceiro, eu tinha virado o celular para o lado da perna, como quem guarda algo que não estava escondendo. No quarto, eu disse: Boa tarde, dona Fátima, com uma voz que saiu equilibrada demais, exatamente controlada demais. E eu soube no mesmo instante que equilibrada demais é tão suspeito quanto voz trêmula. Ela disse: Boa tarde e foi em direção ao elevador sem comentar nada. Eu entrei no apartamento, fechei a porta, coloquei as costas contra ela e pressionei as duas palmas das mãos abertas na madeira atrás de mim, como se precisasse segurar alguma coisa do lado de fora. Não era ela que eu estava segurando, era a certeza que desceu pelo estômago feito pedra, que não ia conseguir. Não como pensamento, como um peso físico, concreto, instalado abaixo das costelas, que esse negócio ia me engolir inteira e que eu não tinha mais controle nenhum sobre quando. Eduardo perguntou sobre o Reddit numa quarta noite, sem aviso, sem levantar a voz. Ele estava mexendo no celular no sofá e disse casual demais, de olho na tela. Achei o post que você mencionou sobre o seu sistema de chamados, mas é de 2019 e fala de outra. Não era operadora. Pausa. Você lembra onde exatamente você leu? Minha mão foi pro copo de água sem que eu mandasse. Falei, não lembro exatamente, foi passando rápido e a voz saiu meio tom acima do normal. Eu ouvi, ele ouviu, os dois fingimos não ter ouvido. Faz sentido, ele disse. Voltou pro celular. Eu sorri 2 segundos depois do que devia. Ele estava olhando para a tela,
Mas eu sorri tarde assim mesmo e senti o sorriso chegar no rosto como peça encaixada fora de lugar. Fui até a cozinha buscar água que já tinha. Fiquei de costas por um tempo que foi longo demais. Ouvi o barulho da televisão que ele ligou. Só então respirei. Mas ele não tinha encerrado. Eu sabia que não tinha. Na manhã seguinte, ele deixou o celular aberto na banca de pesquisa do Google. A última busca era: Sistema de chamados operadora trava encerramento técnico. Ele não falou nada. Só deixou o celular virado para cima na bancada da cozinha enquanto tomava café de costas para mim. Meu estômago despencou. Não era mais paranoia, era mapeamento. Mandei mensagem para o Marcos às 10 da manhã. Ele está pesquisando, não responde mais por aqui. Marcos respondeu rápido demais. Quando você pode falar? Não posso, talvez nunca mais. Camila, não faz isso. Só me diz se você está bem. Eu digitei e apaguei 4 vezes. Na quinta vez eu escrevi: Não estou e precisava que você soubesse disso. Enviei, fechei o aplicativo. Só que eu não fechei o aplicativo. Fui responder uma mensagem de trabalho na sequência e meu dedo errou a conversa. Mandei o áudio inteiro para o grupo da família do Eduardo. 12 segundos de voz. Meu nome na tela. A voz dele respondendo ao fundo pelo alto-falante porque eu tinha esquecido de abaixar o volume. Não dava para apagar. O grupo tinha 18 pessoas. As notificações começaram a aparecer antes de eu conseguir travar a tela. Eu olhei para o celular com as mãos paralisadas. O coração parou de bater por um segundo inteiro. Depois disparou. O relógio no micro-ondas marcava 10h17. Às 10h17 de uma quinta-feira, a minha vida se partiu ao meio e não havia mais nada que eu pudesse fazer para juntar os pedaços. Eduardo chegou às 10h43. Eu sei porque olhei para o micro-ondas quando ouvi a chave na fechadura. Ele entrou sem pressa. Colocou a bolsa no chão do corredor. Não jogou as chaves na fruteira como sempre faz. Ficou de pé na entrada da sala com o celular na mão e me olhou. Eu estava sentada à mesa com as mãos no colo. Não tinha aberto o computador. Não tinha se movido. Ele mostrou a tela para mim, o áudio, o grupo da família, o nome dele respondendo ao fundo. Quem é? Uma palavra, só uma. Abri a boca, fechei. Quem é, Camila? Não era pergunta, era o final de alguma coisa. Técnico. A voz saiu fina, sem volume. Veio consertar a internet. Ele olhou para mim por um tempo que não sei medir, sem levantar voz, sem dar um passo. Só ficou olhando com aquela expressão que eu não tinha visto em 8 anos, não de raiva, de reconhecimento, como quem finalmente entende uma conta que não fechava faz tempo. Quanto tempo? Eduardo, quanto tempo? Eu disse a verdade. Não porque era corajosa, porque não havia mais outra coisa para dizer. Ele assentiu uma vez, devagar. Pegou a bolsa do chão, abriu o quarto, ouvi gavetas, ouvi o armário, ouvi o zíper de uma mala pequena que fica em cima do guarda-roupa e que a gente nunca usa porque viaja sempre junto. Ele saiu com a mala e parou na porta da sala. Ficamos nos olhando. Ele não disse que ia voltar. Não disse que não ia. Não disse nada. Girou o cadarço da bolsa no pulso 2 vezes, um tique que eu conheço de 8 anos e que nunca vou ver de perto de novo, e saiu. A porta fechou sem bater. Esse foi o som. Não foi grito, não foi choro, não foi nada dramático. Foi uma porta fechando no volume normal de sempre. Eu fiquei sentada. O roteador estava piscando verde no corredor. Depois de um tempo que não sei quanto foi, peguei o celular, abri o contato do Marcos. Não mandei mensagem, bloqueei, sem texto, sem explicação, sem despedida. Só bloqueei e coloquei o celular na mesa. Ainda estou aqui sentada. A mala dele foi embora meia 40 minutos. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você seja honesto, não generoso. Se você tivesse passado 8 anos num casamento que funcionava perfeitamente e nunca te via, e alguém aparecesse por 2 horas e enxergasse tudo que você tinha engolido, você garante que não teria cruzado a mesma linha?
Garante mesmo, porque é fácil julgar de fora. Dentro, a linha não aparece no momento em que você cruza. Você só percebe quando já está do outro lado e não tem mais como voltar.